lugar, eu quero agradecer muito o convite que me foi feito para trabalhar com questões interdisciplinares. Eu sou uma pessoa, conforme vocês podem ter visto quando ele leu o meu currículo, com formação centrada na área de ciências humanas, filosofia, sociologia e doutorado na USP em ciência política, e depois pós-doutorados também nessa mesma área, sociologia da saúde. E acabei trabalhando grande parte da minha vida de docente, de pesquisadora, com saúde coletiva. Então, eu fiquei sempre numa linha interdisciplinar de trabalho. Na área da saúde coletiva, eu tive muito contato com a grande área da saúde, quando estive na CAPES e tal, com o professor Moisés, era a coordenadora adjunta dele, e eu tive ocasião, então, de trabalhar com todas as 14 áreas do campo da saúde, inclusive alunos de todas essas disciplinas, desde a medicina até a educação física. Então, assim, eu gostaria de ler rapidinho isso, porque eu tive uma semana só para preparar isso. Não tinha onde preparar, porque a minha casa está em obras, eu não tinha computador. Então, eu ia lá para aquelas lan houses e a coisa não era muito segura. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que esses slides que eu vou apresentar, acho que são 5 slides, e o projeto não foi totalmente destruído pelo programa lá da Lan House, elas resumem 2 décadas, né? São 2 décadas, desde a minha tese de professora titular da UFRJ, que trabalhava, em 88, com a racionalidade moderna e a medicina. Então, as minhas questões sempre trabalharam essa questão da ciência e a racionalidade científica moderna. Então, desde as suas origens no século XVI, suas relações com a questão da saúde e das medicinas, porque trabalhei com mais de uma medicina, as relações disso com o regime atual de relações de trabalho e as consequências para a saúde. Aqueles 5 títulos que eu coloquei ali, só para me lembrar, inclusive o último foi o último número da revista Sociologias, daqui da URGS, não é, número de janeiro a abril, ela tentou trabalhar com esses temas, né, da questão da saúde, do trabalho, não é, e da ética no trabalho, sobretudo, né, e a consequência que isso tem para o agir profissional, sobretudo no que concerne o agir acadêmico. Devido ao curto espaço decorrido, podemos passar isso que eu já falei, entende? Então, desce um pouquinho mais. Não, mais para lá, só a última frase. Então, no projeto que estou desenvolvendo atualmente na URGS, a gente vem trabalhando a importância fundamental que tem as biociências, que vem alcançando as biociências na cultura contemporânea. Inclusive, no modo de viver das pessoas. E isso nós vemos trabalhando através de revistas de divulgação científica impressas, não é? Nos slides que nós vamos apresentar, eu tento resumir, se possível, 3 linhas de preocupação e investigação mais recentes, são dos últimos 5, pouco mais de 5 anos para cá, que é esse conjunto de relações do que designamos atualmente conhecimento, o seu modo de produção tecnológico, com seu ritmo de atividades específicos, e a revolução que provoca na vida. Quando eu digo vida, é a vida humana, animal, mineral, ambiental como um todo, e no viver das pessoas, pode subir, pelas intervenções que são feitas, umbilicalmente ligadas a esse modo de produção de verdades, em todos os ambientes mencionados, assim como as aparentes consequências éticas desse ritmo e do modo de produzir nas relações entre as pessoas, na vida social
entre os profissionais do campo da saúde com eles mesmos e com seus usuários, para empregar o termo oficial, e dos trabalhadores na educação, sobretudo naquela que forma pesquisadores e professores, isto é, a educação acadêmica. O produtivismo tem sido muito mencionado, apontado por muitos estudos acadêmicos, políticos, não acadêmicos, inclusive por análise que eu mesma desenvolvi com o meu grupo de pesquisa. Temos 20 doutores no grupo Racionalidades Médicas e Práticas de Saúde, como o grande causador de deterioração ética no trabalho, com consequências inegáveis para a vida e a saúde da força de trabalho, se vocês me permitem essa expressão tão clássica. Não vamos negar aqui a importância desse fator crucial, que é o produtivismo, não é? A exigência de muitas coisas a serem produzidas em muitas revistas indexadas, e muitos eventos e muita coisa. Isso leva a um enfraquecimento da saúde das pessoas, leva a relações de competições muito agudas, leva ao enfraquecimento da própria produção das pessoas. Não vamos negar isso. Mas achamos que há algo muito mais importante, quer dizer, para nos darmos conta da deterioração da ética no trabalho, temos que levar em conta, atualmente, o próprio regime social do trabalho, o que vem acontecendo com o trabalho, não é? Que no campo da saúde e da educação se converte num fator potencialmente desconstrutivo da própria educação, pela destruição da pedagogia, em função da perda da relação mestre-aluno, do mesmo modo que a perda da relação de cuidado na saúde, e sem estarmos considerando todos os elementos da questão. Quando o meu antecessor colocou aqui a recuperação, não é, do interesse no ensino médio pelo modo de fazer ciência, não é? Ele mostrou como a prática de um certo modo de fazer ciência pode levar ao interesse pela ciência. Então, isso mobiliza centenas de pessoas, mas porque existe ali existe um mestre, ali existe alguém que se dispõe a ensinar. Portanto, ali existe pedagogia. A questão é que, num modo atual de transmissão de conhecimento, assim como no modo atual de transmissão e de produção de cura, esses elementos fundamentais, que são o mestre e o cuidador podendo ser o médico, podendo ser o professor de educação física, o enfermeiro, não me importa, são 14 áreas, né? Do meu ponto de vista, se a questão ético-pedagógica não for um elemento crucial de programação da relação entre produção de conhecimento, que é a ciência, tecnologia e vida, eu não vejo com otimismo o horizonte do futuro da saúde e nem mesmo da vida da humanidade, dos seres que habitam o planeta e até do próprio planeta. Então, agora eu vou mostrar um pouco esses slides para ver se são 4 ou 5. Bom, pode passar. Bom, então, a primeira ideia que eu quero colocar é a constatação de transformações recentes, 3 décadas no máximo, no contexto educacional da formação na área da saúde. Quando eu falo na área da saúde, eu quero dizer todas as disciplinas incluídas, da medicina até a educação física. Então, essas mudanças, basicamente, elas se concentram na mudança de educação para formação. Você não tem mais uma educação em medicina. Você tem uma formação em medicina. Formação, você vai se formar em médico, com uma especialidade específica. E o passo seguinte, de formação para informação.
uma quantidade específica de informações num determinado tema ou num determinado assunto, que se acumula e que leva, então, a você obter um diploma no final de um certo número de semestres. Então, eu acho que uma das consequências básicas para o agir profissional no plano da ética, sobretudo para a ética na saúde, é a passagem do cuidador, daquele que cuidava da saúde, não importa em que ramo, pode ser o fisioterapeuta, pode ser o médico, pode ser o psicólogo, pode ser o profissional da educação física, de cuidador a técnico. Então, ele não é mais alguém que se relaciona com alguém para produzir algum efeito dentro do seu campo disciplinar específico. Há um afastamento do humano, da relação humana, no ato de oferecer e receber cuidado em saúde. Podemos passar, por favor? Bem, agora, no campo educacional, nós temos, quando a gente passa do campo da educação para a formação, um processo de educação sem pedagogia. Apenas acúmulos de informações organizadas em fontes informacionais formais, pode ser revistas, livros. Bom, a questão que eu me coloco é o seguinte: esse é um fato contemporâneo. Muita gente diz que é consequência das novas tecnologias de informação. Temos na sociologia, cadê a Maíra? A Maíra daqui pode me confirmar. Temos na sociologia atualmente, tem só uma década isso, uma área de aprofundamento chamada TICS, Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. Estudando só as técnicas de informação e comunicação. Seria essa educação sem pedagogia atual consequência, não é, da grande divulgação das novas tecnologias de informação? É possível, não é? É possível. Há um papel muito importante dos meios virtuais e impressos de divulgação. Mas acho que outras questões precisam ser colocadas. Não é? Se há muitos meios de informação e de divulgação que são postos à disposição de consumidores, estudantes, sobretudo. No nosso estudo de revista de divulgação científica, a gente vê que há uma parte maior dos consumidores que compram essas revistas, por exemplo, neurociências, mente e cérebro, etc., são estudantes. São, sem dúvida, estudantes. Mas quem escreve nessas revistas não são o que se chamava antigamente de jornalismo focas, não são nem sequer jornalistas científicos, são professores titulares de universidades famosas. São todos doutores. Não tem ninguém, não é, ali fazendo divulgação no sentido publicitário da palavra. Então, qual é o papel que realmente está cumprindo esse tipo de divulgação científica? O que ele está substituindo? Pessoalmente, acho que ele pode estar substituindo o que o mestre fazia antigamente, isto é, fornecer formação além de informação. Por outro lado, esses professores, esses grandes mestres, eles talvez não vejam assim um engarrafamento, né, de escoamento de sua produção tão profundo que eles estão abrindo para outros campos mais amplos. Se isso é bom, se isso é ruim, não nos cabe julgar. Isso é um fato. Isso é um fato social, como dizia Durkheim. Então, temos que analisar o fato. Então, essas questões a gente tem se colocado no desenvolvimento do projeto, não é? Então, eu acho assim, que assim como na saúde, nós tivemos um esvaziamento do cuidador, daquele que era responsável pela ministração do cuidado, nós temos atualmente uma educação sem mestres do ofício de educar. Será que apenas a informação em ciência e tecnologia, em todos os ramos da ciência e tecnologia, que não estou dizendo nenhum, pode preencher os vazios da experiência, da prática do mestre?
ou do mestre praticante? Será que apenas o tio Google, como eles dizem, todos os estudantes dizem, alguns professores já dizem, só o tio Google pode formar profissionais de saúde ou qualquer outra profissão? Isso é uma coisa que, aparentemente, não tem muita importância para o desenvolvimento tecnológico científico, porque ele se passa na linha da divulgação tecnológica científica. Mas no campo ético tem uma importância muito grande, não é? Então, as pessoas já têm, inclusive nas edições de revista, nos editores, eles já têm como caçar, não é? As cópias dos alunos, não é? Os processos de plágio que podem estar sendo feitos, só colocando um trecho assim, imediatamente aquilo replica da onde saiu aquela forma de escrita. Então, assim, acho que nós temos um problema ético a ser resolvido aí, ligado a esse tipo de informação, à velocidade desse tipo de informação e ao que se pede como formação das pessoas atualmente. Então, aqui, a ética e a educação estão estritamente interligadas num problema meio grave, que é a da transformação da educação em formação e da formação em informação. Podemos passar. Bem, a outra coisa que eu acho um pouco mais grave é a identificação que existe atualmente entre conhecimento e informação sobre pesquisa científica. Não é conhecimento e informação, é o conhecimento e a informação sobre as pesquisas científicas em andamento. Ou então, por outro lado, entre conhecimento e produção de dados. Você produz uns dados no laboratório, alguém produz alguma coisa, então você diz que está produzindo ciência. Será que está produzindo ciência? Essa é uma pergunta, ao mesmo tempo, ética e epistemológica. Do meu ponto de vista, não se está produzindo conhecimento. Está se reproduzindo alguma coisa que é preciso ver bem como é que isso foi feito, né? Então, essa história de que a ciência ela se nutre da produção de evidências é parte da história da ciência desde o início da modernidade. Ninguém nunca botou isso em dúvida. Mas a questão da produção de dados ser identificada com essa questão da informação atualizada sobre pesquisas científicas, que está acontecendo muito. Então, se, por exemplo, você pega um artigo, eu pego o artigo de aluno meu assim, tem 10 páginas. Dessas 10 páginas, no fundo, 5 são referências a pessoas que estão produzindo, eles mesmos, que são os verdadeiros produtores de dados. Então, o que ele está fazendo ali é só ratificar alguma coisa, não é? E dizer um pouco mais, não é? Adiantar um pouco mais, além daquilo que ele captou como dados produzidos. A minha tendência é rejeitar esse tipo de produção dos meus alunos. Eu não aceito, não. Mando eles trabalharem, fazerem mais coisa, porque não podemos cair nessa ideia, no futuro, não é, de permitir essa tendência da produção de dados como produção de novos dados acumulados em pesquisas recentes. Então, eu acho que isso, no futuro, nos causará problemas para uma verdadeira acumulação de conhecimento. Uma acumulação verdadeira de conhecimento, de invenção e de inovação no reconhecimento de correlações entre saúde e ambiente, relações e condições de trabalho, etc. É que se chamava, no meu tempo de estudante de filosofia, é um obstáculo epistemológico ao desenvolvimento da ciência, isso. No futuro tende a ser. Então, temos que olhar, dentro da educação, se estamos incentivando esse tipo de identificação. Se pretendemos que o conhecimento avance, ele não pode ser identificado com essa parte de cima, não é? Ele tem que, pelo contrário, ele tem que
ter a coragem de criar uma coisa nova que não existia antes e de inventar um modelo, como narrou o meu antecessor aqui. É tipicamente produzir conhecimento que ele fez, não é? Então, o segundo ponto que eu queria colocar é que a ciência moderna, como produtora do conhecimento, já desde o século XVI e XVII, com Leonardo, Galileu e Newton, já tinha como base a experiência, a inovação e a invenção e a teoria. Houve uma pulaçãozinha ali. Então, assim, Leonardo, Galileu e Newton, eles não eram só pensadores. A gente pode imaginar que são pensadores, historiadores. Não, eles inventaram instrumentos, não é? Eles inventaram instrumentos de pesquisa, de pesquisar coisas, sobretudo na área de ótica, de telescopia, mas também diversos outros aspectos criaram instrumentos. Então, eles criaram novas tecnologias de investigação. Portanto, a ciência moderna, ela já nasce voltada para a tecnologia e para a inovação. É muito interessante isso. Apenas a diferença é que a teoria era muito importante no sentido de definir a natureza como um fecho de leis a serem conhecidas. Vê se você consegue levantar. Ou se pula, que estava dando isso. Ó. Cadê? Está vendo? Ele criou um tilt ali. Não é? Ali, né? Isso é o programa ODP, minha gente. Nunca usem. ODP. Destrói tudo que você salvou em PowerPoint. Então, a natureza como um feixe de leis a descobrir e a descrever. Eu tenho como hipótese atualmente, inclusive com esses estudos que estou desenvolvendo com meus alunos, que a ciência pós-moderna, ela radicaliza esse modelo. Ela não rompe com o modelo, ela é uma radicalização da ciência moderna. A ciência pós-moderna, ela leva além o princípio de descobrir as leis da natureza. Ela, se possível, ela modifica essas leis no sentido de produzir novos fatos. Quando você pensa nas neurociências, nas novas técnicas de intervenção que é possível fazer, não é? A partir do conhecimento que se tenha, não é, de células cerebrais, de células-tronco, não sei o que, você vê que é possível criar outra forma de viver, outros modos de viver. Então, assim, do meu ponto de vista, a experiência científica pós-moderna, ela intervém na natureza, não apenas para conhecê-la, mas para modificar as leis que já existem. Acabou? Não, não acabou. Olha, porque foi uma surpresa. Então, aquilo foi um sofrimento de horas, mas enfim. Então, aqui vem o que eu quero propor para vocês propriamente. Até então, eu vinha caracterizando as coisas que a gente vem fazendo. Então, conhecimento, inovação tecnológica e desdobramentos pós-modernos, consequências possíveis, se forem conscientes. Primeiro, a histórica divisão entre ciência, ética, política, religião e arte na modernidade, que aconteceu desde o século XV, com o Renascimento. O desenvolvimento da tecnologia se processou com autonomia de dimensões essenciais da vida social, como a própria ética, a própria política, tornando-se em si mesmo um mecanismo de produção de conhecimento. Atualmente, tecnologia é praticamente sinônimo de conhecimento.
e não de forma de modificação ou de intervenção na realidade, no sentido de moldá-la. No entanto, a tecnologia, ela é uma forma de modificação e de intervenção na natureza, na vida, no ambiente, seja lá que nome vocês queiram dar. A ciência, ela é atualmente, efetivamente, produção de um conjunto de tecnologias. É muito importante a gente levar isso em consideração, não é? Não estamos mais propondo proposições teóricas, altamente teóricas, para serem comprovadas, tipo partícula de Deus ou a partícula de bóson. Isso não é o mais importante no conhecimento científico. No conhecimento científico, atualmente, a capacidade de produção, de reprodução e de inovação tecnológica em todas as disciplinas, mesmo no campo das ciências humanas, é que é o mais importante, está sendo o mais importante. Eu não estou atribuindo a isso um valor específico. Estou dizendo, isto é fato também, né? A tecnologia atualmente, ela é praticamente sinônimo de conhecimento, não apenas de forma de modificação. Então, que interrogantes isso nos traz? Estaremos diante de uma radicalização do paradigma da modernidade? É isso que está acontecendo? Pessoalmente, atualmente eu estou achando que sim, que não há uma ruptura, como alguns acham, com o paradigma da modernidade. Há uma radicalização. Ou estamos diante de sua superação, uma vez que não se trata mais de conhecer, entre aspas, a natureza, mas de transformá-la, recriá-la, dar outro sentido à natureza, outros sentidos, outros conjuntos de sentidos. Finalmente, é possível o reencontro das dimensões humanas que ficaram para trás nos séculos XV e XVI, através da produção científica, considerando-se o papel da tecnologia e da inovação tecnológica, que são elementos de aglutinação. Pessoalmente, acredito que sim, que isso é possível, considerando-se a polivalência expressiva dessa produção na contemporaneidade. Deixa eu explicar o que é isso. A produção científica atualmente, nos grandes campos, por exemplo, nas ciências humanas ou nas biociências, que são as que eu estou mais próxima, elas se fazem, a maior parte das vezes, por interação multidisciplinar ou por práticas realmente de metodologias interativas do campo das ciências humanas e do campo das biociências, no caso que eu estudo, mas pode ser, por exemplo, no campo das ciências do clima, nas ciências agrárias, também pode haver a mesma coisa. Então, há uma polivalência, que eu diria, expressiva no sentido, não de quantidade, expressiva no sentido do modo de se expressar, da ciência agora. Não me deixa mentir o meu predecessor, que disse que atualmente se pede uma forma gráfica de expressão do conhecimento. Eu digo, ele veio em meu apoio. Quer dizer, as últimas exposições que eu vi de resultados científicos em grandes museus, em Paris e mesmo em São Paulo, teve um chamado Água, não é? Que tratava dessas questões ambientais, não é? Geográficas e sociais, incluía metodologia das ciências humanas, das ciências agrárias e das ciências do ambiente no sentido bioquímico, químico, etc. Então, a expressão daquilo se dava através da arte. Você tinha a música, você tinha o som. Você viu essa exposição da água? Você tinha o som, não é? Você tinha a forma através de pintura, de escultura, de uma série de coisas. Você tinha a luz, não é? E você tinha todo um conjunto
de expressões que há muito tempo não se vê na ciência, que é a recuperação do que a gente poderia chamar de arte como forma de demonstração científica. Muito interessante isso. Então, assim, acredito que, na medida em que nós percebermos que, atualmente, o modo de produção do conhecimento, ele se faz, sim, como ciência, mas também com a técnica, com as artes, com a presença da gestão e da política, a gente está diante de um conjunto de novos fatores que modifica completamente o que era o produzir ciência, como, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, que eram aquelas disciplinas, cada um trancadinho na sua sala, escutando aquelas proposições disciplinares fechadas. Então, assim, basicamente, eu acho que, como a gente tem algo a propor para um encontro de tecnologia, ciência, etc., o ano que vem, acho que essas questões em relação à ética, em relação à natureza da educação e do conhecimento que atualmente está se organizando como ciência, são importantes de serem colocadas. Bom, era isso mais ou menos que eu tinha a dizer. Obrigada.